embora meritório esforço do seu autor, de resolver que é uma situação emergencial das famílias, enfim, dos pais e mães, mas é um problema de uma omissão por parte da gestão anterior. Então, não é resolvendo dessa forma, transferindo abatimento de IPTU, que vai resolver necessariamente o problema vai continuar de fundo. Então, nós temos que ter uma política estrutural, que é a política de Estado, não só de governo, para poder debater isso. Então, nada melhor que uma audiência pública para debatermos isso, para que a atual prefeitura exponha um plano para que possa, emergencialmente, a médio prazo, tentar abater esse grave déficit na rede pública, eu diria. Obviamente que a parte privada ela é sempre complementar, mas não pode substituir umas vagas, são vagas públicas, isso, que já vem já amarrado desde a época do BID, e mesmo com o empréstimo do BID, nós temos que também não ficar dependendo do empréstimo internacional. Tem que ter verbas próprias para isso. Então, acho que eu quero colocar, primeiro, essa tese, certo? Que a vaga é pública, que cabe ao poder público municipal, com política de Estado e não de governo, resolver isso. Por isso que referente a este projeto, não é o do Maicon, que nós aprovamos anteriormente, que era genérico debater, mas diz respeito a esse projeto. Segundo, esse projeto foi sustado, foi levado para retornar para debate na CCJ. Então, nós temos que, exatamente, nesse momento, aproveitar para debater, se não for audiência pública, pelo menos uma reunião ampliada, urgente, para debater esse assunto de uma forma mais ampla e geral, no qual o projeto do vereador 16998, vereador João Liz da Silveira, possa ser discutido e contextualizado. Então, nesse aspecto que eu quero aqui colocar a importância dessa audiência pública. Então, para estar invertido isso. Primeiro discute uma situação particular, depois discute a questão geral. Não, é geral primeiro. E outro que eu quero levantar aqui, senhor vereador, não terminou o raciocínio. São 3 aspectos a levantar. O outro aspecto importante é com relação ao foco que está se dando. Não é um problema de creche, é um problema dos pais só, é da criança. No Estatuto da Criança e do Adolescente, da ECA, aliás, que já aniversariou. Então, é um conceito, mas o problema não é creche, é um erro, é o núcleo de desenvolvimento infantil, é um problema mais amplo, em que vê a criança na sua totalidade, e não a creche em si, para o trabalhador colocar quase com depósito a criança na creche, por desespero que tem, de fato é verdade, e é legítimo, o problema que tem de não poder trabalhar por causa dos seus filhos. 30 segundos. Nesse sentido, quero colocar de que esses aspectos todos têm que ser abordados, não só do trabalhador, mas também com relação à criança. Então, por isso que esse debate da audiência pública tem que vir o quê? Então, a Secretaria de Educação e as demais secretarias para ver de uma forma geral esse tema. Então, portanto, 30 segundos, a audiência pública para exatamente debater isso de uma forma mais estruturante. Isso. Daqui a pouco vem outro problema emergencial, de novo aí sai um outro projeto do vereador. Eu sou de acordo que nós façamos indicativos. Então, esse indicativo, senhor vereador, para levar para o prefeito e analisar essa proposta no conjunto da política, e não o projeto de lei. Então, já está errado, porque ele ataca como indicativo em vez de ser projeto de lei. Obrigado, vereador Lino. Vereador Marquito, excelência, 5 minutos para discutir o requerimento de número 1. Senhores vereadores, ao público, à mesa, quero aqui cumprimentar todos e a senhora vereadora também. Queria aqui trazer na discussão desse requerimento, um requerimento que ele é muito importante para fazer esse debate público e abrir a casa para essa discussão. Eu acredito que todos os vereadores e a vereadora estamos todos aqui imbuídos e nos esforçando para que esses problemas que o município passa, e a fila de espera é um deles, eles sejam resolvidos. Eu acho que tem sim boa intenção de todo mundo. Agora, existem formas e caminhos para essas questões sejam resolvidas. Existe uma discussão muito ampla que está registrada e está colocada
no Plano Municipal de Educação. Um plano que é construído a partir de uma conferência municipal de educação, é construído a partir de discussões, e ele apresenta justamente metas ao longo dos anos para se cumprir com esses déficits que ele tem. Queria trazer aqui uma das cidades do Mato Grosso. Hoje ela é referência no Brasil em termos de participação dos conselhos na fiscalização e na construção do orçamento do município, ao ponto desses conselhos conseguirem implementar as suas metas e estender, ou vamos chamar assim, radicalizar na real democracia participativa. E dessa forma, fazer com que os gastos públicos sejam altamente utilizados com muita eficiência. Por isso que a gente traz essa discussão, e é importante esse espaço de audiência pública. A gente aqui no plano plurianual, a gente já não teve a escuta dos conselhos, não tivemos, enquanto método, a participação das metas que estão nos planos municipais de todas as áreas, e, de alguma forma, isso não reflete a real importância desses espaços de construção e de controle social das políticas. Então, esse tema é um tema muito caro para a população. Todo mundo que precisa desse atendimento, que para ampliar esse atendimento que hoje é de qualidade da rede pública municipal de ensino, especialmente a educação infantil, é altamente qualificada a rede, os profissionais que ali atuam, os servidores que ali estão. Esse trabalho é fundamental e está colocado lá no plano. Então, aprovar um requerimento para discutir essa matéria, ela é fundamental para que a gente consiga trazer a população, trazer os conselhos, consigam trazer os representantes das áreas, inclusive das escolas particulares que querem fazer essa troca por IPTU. Então, assim, eu acho que é fundamental essa casa protagonizar espaço para discussão. O vereador Herádio me olha aqui, ele é presidente da Comissão de Educação, sabe da importância desse espaço para a população estar presente e colocando a sua voz, né? Então eu concedo uma parte para o vereador João da Bega, por favor. Sim, eu acho super importante o que o senhor está pedindo para discussão, mas lembro mais uma vez que nós já aprovamos um requerimento aqui, requerimento do vereador Maico. Então, assim, sobre esse assunto, nós já aprovamos um requerimento. Não estou entendendo por que tanta resistência exatamente em cima do projeto. O requerimento do vereador 546, do dia 5 de 9 de 2007, exatamente para discutir o mesmo assunto. O requerimento do vereador Maicon, para o público que nos assiste, ele é, de forma genérica, tratar a questão de permuta de vagas por outros mecanismos. Então, ela é genérica, ela não trata pontualmente do caso desse projeto de lei que está tramitando na casa e que, de alguma forma, a gente precisa, sim, fazer esse debate. Não é à toa que esse projeto está se arrastando dentro da casa, ele já veio para plenário, já retornou, então ele precisa, sim, da discussão. Vereadora Afrânio, por favor. Obrigado, vereador Marquito. Não, só para lembrar que o requerimento do vereador Maicon nasceu quando ele chegou na casa, chegou no plenário, ele fazia alusão, ele apontava qual era o projeto de lei que precisava ir para a audiência pública. Numa negociação, o vereador Maicon entendeu que deveria retirar... Não, ou o vereador retira a negociação, porque tem negociações que são positivas, entendeu que deveria retirar. Ora, para ficar no genérico. E nós achamos que temos que discutir. É pecado discutir um projeto de lei de um vereador? Eu acho que... Em audiência pública? Sigo a sua fala e acho que é super importante essa casa estar aberta para o debate. Debate aberto com a população, com os setores que têm relação direta com o projeto de lei. A parte, vereador Marquito. Eu termino a minha fala aqui e passo a parte para o vereador Maicon. Bem rapidamente, o que houve, na verdade, já que haviam 2 projetos de lei versando sobre assuntos similares, nós retiramos a frase do projeto de lei e permitimos que essa discussão fosse mais ampla, não apenas para um projeto de lei, ampliando o debate com a sociedade. Não houve negociação. Obrigado. O último inscrito, o vereador Vanderlei Farias. Leila, Excelência, tem 5 minutos para discutir requerimento número 1. Requerimento número 1 em discussão e, obviamente,
sei da preocupação do nobre vereador João Luiz da Bega, que pergunta por várias vezes em relação à questão do outro requerimento que tivemos a oportunidade de discutir e ser apreciado no plenário. Mas, vereador, como bem falou agora o vereador Afrânio, e já lembrou Vossa Excelência, esse requerimento foi feito um acordo e foi mudado a redação dele, que não se referia especificamente ao projeto de lei de Vossa Excelência, que acaba de sair do plenário e não respeita a minha fala, e não quer ouvir realmente a minha posição. E também não quer ouvir essa comunidade escolar. E também não quer que seja partícipe dentro do Poder Legislativo, que não nos pertence, mas pertence ao povo, e quem faz a política pública da educação, a quem eu respeito, que são os conselhos. E aí como é que fica? Qual é o medo? Qual é o medo de se discutir dentro dessa casa um projeto de lei que se diz muito importante para resolver o problema das filas das creches? Qual é o medo? Qual é o medo? Eu vou insistir na palavra, qual é o medo? Com ponto de interrogação bem grande no final. Qual é o medo? Já conversei bastante com o vereador Fábio Braga, que também tem um projeto na casa. Nós discutimos várias vezes, por várias vezes a gente está discutindo, e ele falou que não vai ter problema nenhum discutir o dele. Que eu já falei que quando passar na Comissão de Educação, e já pedi aqui, já registrei na ata, que o vereador Herádio, na Comissão de Educação, me conceda vistas desse projeto quando estiver na comissão, para não acontecer aquela confusão que aconteceu em junho na comissão. Não vou permitir mais que isso ocorra. É o meu direito de mandar para quem eu quiser, para pedir informação e parecer. Até mesmo para o secretário de Educação, que esteve aqui dentro da Casa Legislativa, e que me relatou que só vai tecer o seu parecer quando ele for provocado oficialmente. Eu quero saber do secretário qual a posição dele. Não, parte vereador. Eu quero saber da Secretaria da Fazenda como ela vai fazer diante de tantas ações que nós vamos ter de pais que estão com os filhos dentro da rede privada, que vai exigir o mesmo direito daquela criança que está tendo o pagamento com a cota de IPTU. Já pensaram nisso? A quantidade de ações na justiça de crianças que já estão matriculadas dentro das creches particulares, vereador Maico. Imagina só, o pai vai estar recebendo lá 4, 5, 6, 8, 10 crianças chegaram novas. Como é que eu... Não, está vindo agora com a nova lei e tal, cara. Ele vai olhar aquilo ali, ele vai pegar um advogado e vai entrar com ação. Meu filho eu também quero. Eu não quero pagar também. Já pensaram na loucura que vai ser dentro da cidade? O caos jurídico que vai ser, vereador Catume? Ouço Vossa Excelência, vereador Maico. Vereador Lela, que pese que essa sua preocupação é bastante relevante, queria apenas me oportunizar do teu tempo, se tu me permitires, para explicar que não houve nenhum tipo de negociação em relação à retirada desse requerimento. Na verdade, foi por convicção, por entender que os projetos de lei, tanto do vereador na redação, Fábio Braga quanto o vereador João Luiz da Bega, ambos os projetos eram muito similares. E também deixar aqui registrado que o vereador Pedrão fez uma emenda ao projeto do vereador João Luiz da Bega, que melhora ele, que é o projeto por 2 anos, ou seja, você estanca o problema e permite que o Plano Municipal de Educação seja discutido e você não rompe com as premissas do Plano Municipal de Educação. Então, só para deixar isso bem claro. Então, a importância, e aqui ó, que fique para todos os vereadores, a importância dessa audiência pública não é só discutir o projeto, que no mérito, a vontade que tem o nobre vereador João Luiz, dá para entender sim, eu também quero, é a ansiedade da cidade. Ver essas crianças que estão na fila por vaga em creche, que elas possam estar dentro de uma unidade escolar. Mas nós temos que também levar o debate aonde é que está o dinheiro do BID. Nessa audiência pública tem que ser apresentado esses dados. Que há 5 anos, lá na campanha, a outra campanha onde César Souza Júnior ganhou, o ex-secretário de Educação, o professor Rodolfo Joaquim da Luz, deixou 27 creches pagas pelo BID para serem executadas. Não foram executadas. Passou 4 anos, agora o prefeito, na última eleição, se comprometeu a utilizar o recurso do BID. Cadê o dinheiro do BID? Essas creches que encheram de Itapume na campanha do ano passado, com as propagandas dizendo que dentro de tantos anos vão sair essas obras e dar-lhe a ordem de serviço. Cadê? Tem que perguntar isso. Tem que saber nessa audiência pública onde é que está o dinheiro da educação, do Fundo Nacional, do FNDE. É isso que eu quero saber. Formação continuada, que os professores não recebem já desde 2013. Até o findar do mandato do ex-prefeito Dário Berger, que ainda fazia formação continuada, que é importante para a qualidade do ensino que nós tínhamos e alcançamos melhores índices da nossa nação.
E hoje é uma vergonha, acumulamos 18º número. É isso que eu quero discutir. Qual o medo que nós temos de fazer essa audiência pública? Qual? Pergunta a Vossa Excelência e daqui a pouco vamos ter a resposta. Pela ordem, vereador. Senhores, Pela ordem, vereador. pela ordem, vereador Irado. Eu vejo que nós temos que buscar primeiro... Vereador Irado, não vou ter pela ordem para discutir o requerimento. Não é para discutir o requerimento. Precisamos arrumar e aprovar o projeto para arrumar vagas de creche. A legalidade Tá, buscamos senhor, depois. depois, Questão de ordem, senhor presidente. encerrado a discussão do requerimento, questão de ordem, vereador Marcelo. Senhor presidente, eu pediria na sequência a inversão de pauta do 7º requerimento, que é para homenagear o Lions pela comemoração dos seus 100 anos. E por já estarmos, Não teremos mais tempo, mas eu vou questão tentar de um ordem. minuto rapidamente. Se o por senhor nós deixar, estarmos no mês de outubro, senhor presidente, vai comprometer esse requerimento. se o senhor deixar, eu vou... Questão de ordem. Questão de ordem. Gostaria de que a votação fosse nominal. Será eletrônica. votação nominal eletrônica. Está aberto o painel. Vereadores que concordam com o requerimento votam sim. Vereadores que são contra o requerimento votam não. Indicação de voto. Para a indicação de voto do bloco 2, vereador Cláudio Ney. O bloco 2 indica voto não. Encaminhamento de voto, bloco. Bloco 1, vereador Leila. Solicito encaminhamento do bloco a votação para que vote sim pela discussão. É prerrogativa dessa casa, a audiência pública, de uma matéria extremamente importante que nós precisamos ter aqui dentro. E respeitando a comunidade escolar, quem realmente discute, levanta os diagnósticos e apontam, dentro dos problemas, apontam as soluções que nós temos que respeitá-los. Mais algum vereador a votar? Está rejeitado o requerimento. Senhores vereadores, Declaração de voto. o vereador João, daí eu não vou poder, não tem mais tempo. Eu vou botar o requerimento só, rapidamente. Cabe sim, mas eu peço porque já acabou o tempo, eu só vou botar o requerimento do vereador Marcelo, que pede para ser votado o requerimento número 7, que é apenas para que reserve o grande expediente no mês de outubro, para que seja realizada homenagem ao centenário do Lions Clubes. Vereadores concordam, permaneça como se encontra, está aprovado. Coloco em votação. Declaração de voto, senhor presidente. Questão de ordem. Tá, o vereador Fábio já tem um aprovado, vereador Marcelo, que vai ser agregado, então, agrupado ao requerimento do vereador Fábio. Perfeito? Então eu coloco, está aprovado o requerimento do senhor, do vereador Fábio, já estava aprovado. Pela ordem, senhor Certo? presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador. Só para registrar a minha solicitação de declaração de voto também, senhor presidente. Oi? Declaração de voto no requerimento. Não há mais, está encerrado Questão de ordem, senhor o presidente. prolongamento do expediente. Questão de ordem, só um minuto, senhor presidente, por favor. Questão de ordem, vereador Marcelo. Eu só gostaria de ter acesso ao requerimento do vereador. Perfeito. Mas está aprovado o seu requerimento também, vereador Marcelo. Questão de Questão ordem. de ordem, senhor presidente. Senhores vereadores, Questão de ordem, vereador Afrânio, por favor. Questão de ordem, vereador. Questão de eu ordem. estou aguardando. vereador Leila. Senhor presidente, eu até estou sentindo falta do vereador Gui Pereira, que eu já tinha conversado com ele na semana passada, que seria importante que nós pudéssemos, amanhã vai ter uma tribuna livre, se eu não me engano, acho que é solicitação, requerimento do vereador Marcelo, da Intendência, Marcelinho da Intendência, e eu gostaria que nós pudéssemos também ter a possibilidade, aproveitando esse mesmo ensejo, de ceder tempo de tribuna livre, aproveitando amanhã, de um assunto muito importante que nós estamos tendo em relação à questão da Associação de Transportes de Turismo em Florianópolis. Só um minuto, tá? Porque- Amanhã tem tribuna livre? Só tem um. Quem? E aí eu gostaria só É que assim, ó, incluir, até senhores porque, vereadores. só para explicar, senhor presidente, Eu entendi. até porque nós temos um problema grave. Mas eu quero explicar a Vossa Excelência, que amanhã, tendo um é 15 minutos, tendo dois é 7 minutos e meio. Depois, as pessoas vêm aqui, olha, eu quero falar 15, não vai falar, é 7 e meio, certo? Eu acredito que se o vereador Marcelo, que é o proponente concorda que seja colocado segunda. 7 e meio para cada um, é 15. Eu concordo, senhor presidente. Então, assessoria para devidas providências. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Lino Pérez. Não, é só para lembrá-lo da um minuto de silêncio. Questão de ordem, vereador Afrânio.
Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência, na condição de presidente da sessão, providenciasse o cumprimento da ordem judicial para a instalação da CPI, uma vez que o presidente Guilherme Pereira vem se furtando a cumprir a determinação judicial. O vice-presidente da Câmara, Vossa Excelência, na condição de vice-presidente e presidente da sessão, reúne plenas condições de instalar a CPI, que é um desejo da Câmara de Vereadores e é uma determinação da Justiça. Irei fazer consulta à Procuradoria e ainda respondo ao senhor. Solicito ao... Encerrado o prolongamento do expediente, solicito aos senhores vereadores que façam o registro eletrônico de presença para que possamos iniciar a ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Maico. Senhor presidente, eu não consegui compreender o que o senhor falou em resposta ao vereador Afrânio. O senhor poderia ser mais sucinto e mais claro? Eu falei que eu vou consultar a Procuradoria e já irei dar uma resposta ao vereador Afrânio. Obrigado, senhor presidente. Deu eu? Convido... Vamos lá, pessoal. Vereadores que não estão, usem o microfone para confirmar as suas presenças. Questão de ordem, presidente. Senhores. Questão de ordem, vereador Marcelo. Só justificar a ausência do vereador Pedrão, que está em compromisso. Assessoria, professor. Convido a todos os vereadores para que, em respeito e ao requerimento de vários vereadores, possamos fazer 1 minuto de silêncio, memória, falecimento do reitor da Universidade Cancelier. Veneza. E professor... E professor... Silvino Hasman. Só para registrar... Só fazer o registro também da justificar a ausência do vereador Bruno Souza. Ah, não também. é 1 minuto de silêncio para ele. Tá bom. 1 minuto de silêncio. Questão de ordem, senhor presidente. Senhores vereadores, refazer a presença que conseguiram fazer eletronicamente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Lino. Eu tive confirmação que o velório do corpo do professor Cancelier estará a partir das 5 horas hoje no saguão, no hall da reitoria, e a partir das 5, né, em diante. E amanhã o Conselho Universitário vai prestar homenagem às 11 horas da manhã. Obrigado, vereador Lino. Todos confirmaram presença? Só para justificar a ausência do vereador Bruno Vereador Souza. Bruno, será justificado. Vereador Pedrão, será justificado. Vereador Catuno, questão de ordem. Vereador João Luiz da Bega. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Claudinei. Só para justificar a ausência do presidente Guilherme Pereira, que está em uma reunião fora. Será... Senhor chama por Vossa Excelência. Senhor presidente. Senhor presidente. Questão de ordem, vereador Tiago. Gostaria aqui de justificar a ausência do vereador Dalmo, que se encontra acamado. Que era isso? Assessoria para devidas providências. Senhores vereadores, nós iremos entrar agora na leitura da ordem do dia. Comunico a Vossas Excelências que o projeto de lei número 1 e número 2, ambos do Executivo, e são em estado de urgência. Tranco a pauta, não há pareceres, portanto, a Comissão de Trabalho e Orçamento irão trazer amanhã. Passamos, então, encerro a ordem do dia. Encerrada a ordem do dia, pergunto ao senhor secretário se existe algum vereador inscrito para explicação pessoal.
vereador Afrânio, vereador João Luiz da Bega, vereador Lino, vereador Maico, vereador Marcelo da Intendência, vereador Tiago Silva e vereador Vanderlei Farias. Cito a assessoria para o sorteio. Senhores vereadores, solicito para que eu possa dar resposta ao vereador Afrânio, irei me ausentar para entrar em contato com o presidente da casa e passo a presidência ao vereador Claudinei. 5 minutos para explicação pessoais, vereador Tiago Silva. Pela ordem, senhor presidente, antes do vereador Tiago iniciar, senhor presidente, o senhor poderia só mencionar a ordem dos inscritos para explicações pessoais, por gentileza? Tiago Silva, Marcelo da Intendência, Afrânio, João Luiz, Maicon Costa, Vanderlei Farias e Lino. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de fazer uma apresentação do projeto de lei que nós vamos aprovar, né, ou reprovar, eu espero que seja aprovação, da Casa, dos projetos que trata da questão dos animais, e eu gostaria que pudesse a TV Câmara mostrar aqui para os senhores vereadores uma fala de um veterinário aqui da cidade. Bom, meu nome é Tiago Salvador, sou médico veterinário e vim aqui na Câmara dos Vereadores, a convite do vereador Tiago Silva, para falar um pouco sobre o projeto que eles estão implementando sobre o enterro de animais em cemitérios junto com os jazigos de outras pessoas já. Que isso vai facilitar a vida deles, porque muitas vezes o que tem acontecido? O animal falece na casa do proprietário, do cliente, e essa pessoa não sabe aonde levar esse animalzinho, aonde que eu posso levar. Aí o que acontece muitas vezes é o quê? Esse animal vai para a lixeira dentro de um saco plástico, que daí lá a CONCAP vai lá e pega esse animal já quase que em decomposição, já liberando o chorume também desse saco plástico. Ou a pessoa muitas vezes, como aqui em Florianópolis tem bastante mata, a pessoa acaba jogando esse animal, infelizmente, na mata, ou vê terrenos baldios que está sendo pouco usado, vai lá e enterra. E o problema disso é o quê? Ocorre muita contaminação ambiental por esse fator, porque apesar de estar num saco plástico, esse chorume desse animal, ele vai sair. E saindo, essa contaminação ambiental vai ocorrer muito mais facilmente, poluindo córregos, mananciais, as águas fluviais mesmo. E isso vai fazer com que cada vez mais ocorra a contaminação. É assim que se faz uma cidade mais humana, trabalhando para as pessoas e também para os animais. Senhor presidente, eu quero pedir aqui amanhã a sensibilidade dos vereadores para a aprovação desse projeto. Por quê? Porque ele é muito importante para a cidade. E sem falar, vereador Fábio Braga, vereadora Maria da Graça, que vai ser a primeira cidade do Brasil a aderir ao sepultamento dos animais em jazigo familiar. Eu tenho certeza que, assim como foi da lei em que os animais podem também estar junto com os seus passageiros nos ônibus, essa lei vai ser uma lei muito importante em todo o seu aspecto, vereadora Maria da Graça, na questão ambiental, na questão da saúde pública e na questão animal. Eu tenho certeza que projetos como esses, cases de sucesso, pode sim surgir em outros municípios. Inclusive, vereadora Maria da Graça, quando nós tivemos a possibilidade de escrever esse projeto aqui na cidade, é algo que ficou sempre na dúvida e que, infelizmente, nós não temos hoje um crematório municipal, porque o crematório municipal ele é muito importante. Inclusive, já foi discutido aqui nessa casa, e essa casa pouco avançou na questão das funerárias, pouco se avançou na questão dos cemitérios, e o crematório, principalmente aquele ali do Hospital de Caridade, que tinha inclusive todo o licenciamento, essa casa não foi participante das audiências,
e acabou por uma recomendação do Ministério Público Federal, em que o cemitério, o crematório ali do Hospital de Caridade não foi para frente. Então, é uma pena que nós aqui tem um crematório na Palhoça e Florianópolis não tem. E hoje, qual é a maior dificuldade? Hoje você quer enterrar um ente da sua família, ou você já tem um jazigo, ou estão deslocando para os outros cemitérios. Teve em casos, inclusive, que teve que usar ali o cemitério de Barreiros, em São José, e em Biguaçu. É uma questão que essa casa, inclusive, poderia ser protagonista de trazer essa discussão. Por que até hoje ainda não foi feito, desde 88, concessões públicas, no caso, as funerárias, tem que ter licitação. E até hoje essa casa, já teve até legislatura, né, vereador Dinho, que se falou até em CPI. Por que a questão da funerária, até hoje, ainda não se discute, não se avança? Eu acredito nos novos modelos em que tem acontecido no Brasil, que quem ganha o serviço de exploração das funerárias tem que cuidar do cemitério. É justo, porque é uma concessão pública. Por que a prefeitura tem que investir no cemitério se já tem lá as funerárias que estão num espaço público e que elas que ganham o dinheiro, por que a prefeitura não pode outorgar para elas o cuidado? Por que a CONCAP é que tem que fazer o serviço? Então, quer dizer, elas ficam com bônus, as funerárias, e o ônus fica para o município, de arcar com a limpeza, cercar o cemitério para que não vá vândalos à noite. Vereador Marcelo da Intendência, por até 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadora Maria da Graça, público que nos assiste aqui nas galerias da nossa Casa Legislativa e também pela TV Câmara. Eu gostaria também, senhor presidente, de lamentar o falecimento do reitor da UFSC, o seu Cancelier, uma pessoa que, quando eu precisei marcar uma agenda, eu liguei num dia, no outro dia, ele já me recebeu na UFSC. Foi eu e um assessor meu, onde nós fomos tratar e apresentar para ele um projeto que hoje é lei, o Unitransparente, que é o projeto de trazer a universidade para dentro do Executivo Municipal, em todas as áreas, participar, dar mais transparência aos processos. E ele me parabenizou naquela oportunidade pelo projeto, e isso serviria como hora-aula para os alunos. Então, ele achou o projeto muito interessante. Conversamos por cerca de 2 horas. Uma pessoa me chamou a atenção pela sua simplicidade, e veio até o estacionamento nos acompanhando até o carro. E é difícil hoje tu encontrar. Falou dos projetos que tinha para essa instituição, o respeito e o carinho que ele tinha pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, é lamentável o que aconteceu. Dizer que na quinta-feira foi recebido novamente no DEINFRA, pelo seu, mais conhecido como Lulu, engenheiro de carreira do DEINFRA, respeitado. Ele foi, porque quando eu tive uma reunião com o Vanderlei Agostino, presidente do DEINFRA, a respeito daquele retorno dos ingleses, fizeram uma obra linda e maravilhosa, ou seja, fizeram o bolo e esqueceram de colocar a cereja do bolo, que é o retorno, que hoje complica a toda a população de ingleses, Rio Vermelho, que tem que vir até a Vargem do Bom Jesus fazer o retorno. Então, ele me apresentou, ele foi em loco, há um mês atrás, e na quinta-feira me chamou lá no DEINFRA e me apresentou 2 propostas. Uma, um paliativo,
ou seja, inverter o retorno que hoje se faz para a cachoeira, deixar para ingleses, e quem desce da cachoeira, a 200 metros, tem um retorno no antigo Bailão do Albino, na rua que entra para a Avenida Internacional. E a segunda proposta, que é alargar a via e fazer realmente um retorno que contemple os dois, tanto quem vai para a cachoeira como quem vem retornar para o inglês. Então, agora ele está marcando com o Vanderlei para a gente apresentar as duas propostas e poder dar um basta nesse transtorno causado. Repito, fizeram o bolo e não botaram a cereja. Hoje estamos lá com um problema no nosso bairro gigantesco, inviabilizando todos os comércios da Calil Bulos. Obrigado, senhor presidente. Vereador Afrânio, por até 5 minutos. Bem, colegas vereadores, eu venho à tribuna novamente para estranhar a posição de completo desprezo do presidente Guilherme Pereira com relação à liminar do mandato de segurança que nós entramos e foi concedido pelo juiz para a abertura da CPI. O descumprimento de ordem judicial é crime. E eu não gostaria de requerer ao juiz que tomasse as decisões consequentes da ordem que ele determinou e a posição inconsequente do vereador Guilherme Pereira. Cria um mal-estar no nosso relacionamento interno, essa postura autoritária, cria uma dificuldade no nosso diálogo, no nosso trabalho interno da Câmara, sabendo que aqui dentro tem um indivíduo que, inclusive, não vem mais para o plenário. Eu gostaria de que ele estivesse sentado ali, à presidência, onde está sentado o vereador Catume, e que eu pudesse fazer 2 perguntas para ele, e que ele pudesse vir à tribuna para explicar. Mas ele não vem mais para o plenário, está fugindo, está com medo de alguma coisa. E eu pergunto, quem tem medo da CPI? O que está por trás? O que está por trás disso, gente? Por que o vereador Guilherme Pereira não quer cumprir ordem judicial? É a função do presidente da Câmara. O mandado de segurança foi dirigido a ele. Tem sentença liminar, senhores vereadores. Ah, não, eu entrei com embargo declaratório, ele me disse. Se o embargo declaratório, primeiro que já é um atestado de incompetência. Porque todo mundo sabe que a CPI tem que ser aberta, não precisava nem eu ter entrado com o mandado de segurança. Um embargo declaratório é assim, ele está se fazendo de morto, de que não está entendendo o que o juiz mandou fazer, e ele foi lá perguntar com o advogado dele o que é aquilo que o juiz escreveu. Isso é embargo declaratório. E aí o juiz vai explicar para ele. Ora, isso não é embargo declaratório. Sabe o que é isso? Isso é empurrar com a barriga. É embarrigamento que ele está fazendo. Ele quer ganhar tempo, não sei do quê. Por que ele está criando esse conflito entre a gente?
Desnecessário. Será que eu vou ter de novo que amanhã entrar com um pedido para que o plenário observe que ele está descumprindo decisão judicial e que afaste ele da presidente da Câmara? Será que eu vou ter que fazer isso de novo? Criar esse clima dentro da Câmara? Meu Deus, para que isso, vereador Guilherme Pereira? Alguma coisa grave tem nessa CPI que a gente ainda não sabe o que é. Deve ter coisa grande aí. Porque para ele, peitar o plenário, mandar arquivar, peitar o juiz, o bicho é bom, vereador Marcelinho. O bicho é bom. O bicho é bom. Para dizer que não vale nada, o que vale é a decisão dele. Quebra do Estado Democrático de Direito. Criando um precedente dentro da Câmara de Vereadores. Que é isso? Alguma coisa gravíssima. Gravíssima. Segundos, senhor presidente. Mais 30 segundos. Mais 30 segundos. Alguma coisa gravíssima tem na relação entre o vereador Guilherme Pereira e o empresário Doreni Garamori. Tem alguma coisa. Porque só os dois entraram com embargo declaratório, os dois. Jogo combinado. Jogo combinado. Que é isso? O fato dele entrar com embargo declaratório não suspende a liminar. A liminar tem que ser cumprida. Está valendo. Vereador João Luiz, por até 5 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo. Senhor presidente, realmente a fala do vereador Afrânio tem sentido, porque algo tem por trás de tudo isso. Inclusive, eu questionei quando chegou 23 envelopes nessa casa, com pendrive, um para cada vereador, entregue nessa casa pelo motoqueiro fantasma, que até agora ninguém sabe dizer, meu Deus do céu, protocolar 23 envelopes nessa casa e não saber quem é. Obrigado. Vereador Afrânio, o presidente retornou à presidência para lhe dar um posicionamento que eu já coloquei o meu pensamento sobre isso, mas administrando a casa, estive na Procuradoria e estamos convocando uma reunião de líderes para quarta-feira, 10 horas da manhã, para possivelmente composições ou declarações que devem ser feitas aos líderes, ao líder do bloco, presidente da casa. Tá? Para quarta-feira, 10 horas, reunião com as lideranças. O assunto... estou passando isso. Reunião, quarta-feira, 10 horas, com as lideranças, para discutir o assunto. E respeito vossa... Vereador, me permita uma parte? Vereador Tiago, uma parte. Primeiro, vereador Afrânio, então. Senhor presidente, a decisão é do dia 22 de setembro. Por que que ele agora, o vereador Guilherme Pereira, quer chamar uma reunião de líderes? Por que que ele não chamou no dia 23 de manhã? O que é isso? O que é isso? Então, eu entendo que isso é protelatório. Amanhã, eu falei para Vossa Excelência e vou cumprir. Amanhã, nós vamos tomar medidas judiciais. Porque aqui existe um enrolation do Guilherme Pereira. Ele está enrolando a Câmara de Vereadores, ele está enrolando a Justiça, ele está enrolando a sociedade que espera a abertura da CPI, está enrolando o Ministério Público. Então, amanhã nós estamos tomando providência sobre a posição irresponsável de descumprimento de decisão judicial do vereador Guilherme Pereira. Em resposta a Vossa Excelência, esse presidente vereador esteve na Procuradoria, conversou com o procurador-chefe-geral da Casa, doutor Xeriaim, que disse que o primeiro passo seria convocar uma reunião de líderes. Passei ao presidente a data marcada
para quarta-feira, 10 horas. Então, essa decisão, vereador, foi orientação do vereador, do procurador da casa, que para fazer a composição, se for assim à vontade. Com a palavra, só espero ter respondido, Vossa Excelência. Presidente, Vereador Tiago. Só para ter aqui o bom andamento da casa e como sempre foi formada a CPI. Foi sempre formada a CPI no plenário, com indicação dos líderes. Sim, não, mas é a composição, não é cada... A composição, para cada um cabe, a indicação é aqui, mas é a forma que vai ser, vereador Tiago, o senhor não precisa mas confundir. então só para... Não é para indicação de membro, tá, então só para ver a composição. Tá, só para entender, a reunião será para discutir o rito da instalação da CPI? Não. Para ver a composição de cada partido da CPI. Tá, mas para que a reunião se o rito é se dado no plenário? Não, o rito não. Plenário é indicado o nome. É feito a indicação no plenário, sim, o rito. Mas aí Vossa Excelência tem que saber quantos blocos vai, quantos outros vai, se tem requerimento para 7, se não tem. Então, isso vai ser discutido em respeito, vereador Tiago. Estou cumprindo a determinação da Procuradoria. Presidente Khatumi, só não podemos mudar, né, o regimento interno e também não mudar a regra das últimas CPI. Vereador Tiago. Não, só um momentinho, só que eu estou com a questão de ordem, tem mais 56 segundos. Presidente, foi feito algo que já tem sido tradição nessa casa. Na última legislatura, foram feitas 6 CPIs. Né? Então, Vossa Excelência, só para dizer que eu estarei lá, porque sou líder da bancada. Tá bom. E quero dizer a Vossa Excelência que eu espero que também a TV Câmara possa estar filmando para ver qual vai ser o vereador encaminhamento. Tiago, o Legislativo quer a maior transparência possível, mas não estamos aqui num momento que é difícil para todas as partes, tanto para quem é a favor ou contra a CPI, mas a gente sabe que tem que fazer, não é para promover ninguém e nem para querer se aparecer. Com a palavra, o vereador João Luiz. Questão de ordem, senhor presidente. Obrigado, presidente. Eu subo nas explicações pessoais para agradecer os vereadores Claudinei Marques, o vereador Dinho, o vereador Heraldo Gonçalves, o vereador Fábio Braga, o vereador Gabrielzinho, o vereador Jefferson Bach, o vereador Maicon Costa, a vereadora Maria da Graça, o vereador Rafael Dausch, o vereador Marcelo da Intendência, o vereador Khatumi e o vereador Tiago, que hoje, nessa tarde, votaram não ao requerimento dos vereadores Lela, Lino Pérez, Afrânio e Maquito, requerimento contra o projeto 16998 de minha autoria, requerimento que não sei o motivo, até porque nós já aprovamos um requerimento no dia 5 de novembro do requerimento do vereador Maico, para discutir o mesmo assunto, que é a consecução de IPTU por trocas de vagas em creche. Então, eu digo aos 4 vereadores, que foram os 4 únicos votos contra, que eles vão ter oportunidade, sim, de discutir na audiência pública do requerimento aprovado, requerimento da autoria do vereador Maico, que já foi aprovado por essa casa, vão ter oportunidade de debater, de trazer a sociedade, para ver como vamos fazer a consecução de vagas em creche pública por IPTU. Agradecer os 14 vereadores que votaram a favor, porque esses vereadores, eu vejo que são vereadores que talvez estão preocupados com a educação infantil em Florianópolis. Porque quando nós temos 2.500 crianças fora da creche, e tem vereador aqui querendo travar um projeto que pode amenizar essa situação, eu chego à conclusão, realmente, que esses vereadores não estão preocupados com a educação infantil em Florianópolis. Era isso, presidente. Obrigado e vamos em frente. Próximo, vereador Maicon Costa. Senhores líderes, o presidente acaba de ligar e a reunião é às 14 horas, de quarta-feira. Todos os líderes, o bloco só tem um líder, né? E hoje tem PSDB, bloco 1, que é o vereador Lela, ou o vice é o vereador Afrânio, um dos dois. O bloco 2,
O líder é o vereador Claudinei e o vice é o vereador Fábio. PSD, são esses os partidos. E o PSB e o PMDB. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, que pese que alguns assuntos extremamente relevantes foram trazidos aqui por outros nobres vereadores a essa Casa Legislativa, também a questão da CPI, a questão dos problemática que vive o sul da ilha, em relação à questão do avanço do mar, assunto que eu quero abordar amanhã nessa Casa Legislativa, dar a minha contribuição, chamar a frente parlamentar do sul da ilha também para que a gente possa ativamente nos colocar à disposição e das soluções desse problema. Mas eu venho a explicações pessoais para trazer um outro problema da cidade, um grande problema que a gente vive na cidade, e que a Lei 142 de 2004 deveria proporcionar solução para esses problemas, mas infelizmente ela precisa de alguns ajustes, requerimento que eu já fiz nessa Casa Legislativa, que alguns vereadores não compreenderam com exatidão. A Lei 142, no seu artigo 1º, ela fala o seguinte: os proprietários ou possuidores de qualquer título de imóveis na zona urbana ou de expansão urbana do município são obrigados a conservá-los e mantê-los limpos, eliminando o acúmulo de mato, detritos, águas estagnadas, bem como de qualquer outros dejetos prejudiciais à saúde e à segurança pública. Bom, quem aqui nunca sofreu com um problema de terreno baldio ao lado da sua casa? Tenho certeza que quem nos ouve, quem nos vê pela TV Câmara, tenho certeza que essa pessoa já deve ter sofrido. Uma casa, um terreno ao lado da sua, ou mesmo um terreno próximo da sua residência, um terreno cheio de mato, cheio de lixo. As pessoas já viveram esse problema. Certamente, creio eu.